Salmo 84, versículo 6, nos diz assim: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Essa alma anseia por estarmos juntos em adoração. Porque fazer isso, adorar juntos na presença do Senhor, é algo agradável, é algo amável. De fato, é como estarmos ausentes da nossa própria casa. Não sei quantos de vocês têm o hábito de viajar ou já viajaram, creio que a maioria, né? Quando a gente está longe de casa, começa a bater aquele anseio por estar em casa, né? A gente sente bem na nossa casa. A gente pode estar passeando, viajando, mas ainda assim não é a nossa casa. E eu tenho essa sensação de que estarmos ausentes do culto público é nos privar de estarmos na nossa casa. Davi, ele entendia dessa mesma maneira. Tanto que no começo do Salmo ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O tabernáculo era o local da adoração, era o local do povo se encontrar para adorar a Deus. E Davi diz que aquele lugar é amável. E aí todo o Salmo vai percorrer em torno da ausência da possibilidade de estar no tabernáculo, de estar junto com o povo de Deus em adoração. E aqui ele vai demonstrar a jornada até o local de adoração, que não era tão simples, não é igual hoje nós pegamos nossos carros, nos deslocamos até a igreja, ou aqueles que moram próximos à igreja podem ir facilmente ao local de adoração. Havia uma peregrinação até chegar ao local devido de adoração, que no mais específico Davi está dizendo a cidade de Jerusalém, que era considerada a cidade de Deus, a cidade para a adoração, um local para prestar culto ao Senhor. E nesse deslocamento até Jerusalém, muitos passavam pelo vale árido, que ele diz aqui no versículo 6. Possivelmente, ele estava se referindo ao vale de Baca, que era um vale associado ao choro. Duas razões. Primeiro que nesse vale havia uma vegetação que eram aquelas folhas que parecem lágrimas. E era muito comum ver isso lá. Mas também porque era uma jornada difícil, um caminho difícil. Por isso que era associado ao choro. O João Calvino chama esse vale de lágrimas mesmo. Um momento difícil da travessia, da caminhada, da jornada até o local da adoração. E era um deserto seco, um deserto estéril. E os viajantes passavam por ele, por esse vale. O que nos dá a imagem, irmãos, de um lugar de dificuldade, de um lugar de privação, particularmente porque não havia água naquela região. Que água é o item mais necessário para uma viagem. A primeira coisa que nós temos que providenciar quando vamos viajar é a fonte de água. Nós temos que ter água. E aqui mostra essa realidade que não tinha água. Eles passariam por um lugar que estaria em escassez de água. Mas aqui Davi vai mostrar a firmeza dos santos. Mesmo sabendo que iriam passar por um lugar que não haveria água, eles continuavam na sua jornada para a adoração. Essas situações não desencorajavam os adoradores. E essa é uma realidade, irmãos. Situações difíceis na nossa vida, ou vale árido, vale de lágrimas nós temos passado, ou qualquer momento da nossa vida que passaremos por esses vales, não podem nos desanimar a desejar prestar culto ao Senhor, adoração ao Senhor. Não pode nos desanimar de buscarmos a presença do povo de Deus para estarmos juntos. Existe a adoração comunitária que é essencial na nossa vida. E a eternidade será assim. Será um momento em que todos juntos estaremos em adoração ao Senhor. Os peregrinos, eles sabiam que Deus traria providência. Era Deus que fortaleceria a jornada deles, a despeito das dificuldades no caminho. Os peregrinos sabiam que Deus satisfaria todas as suas necessidades.
concedendo uma força crescente para que eles chegassem até o destino final. O versículo 7 vai nos dizer: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, que representava, que é a mesma coisa que Jerusalém, o local da adoração. Eles tinham convicção. Quem possibilitaria eles nessa peregrinação, nessa jornada, mesmo durante o deserto, seria o próprio Deus. E observe que Davi usa aqui o verbo não na condicional, mas de certeza. Estes estarão diante de Deus. Eles estão diante de Deus em adoração. Não é uma possibilidade, é uma realidade que Davi nos coloca aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que durante essa jornada não é só o vale árido que vamos enfrentar. Deus nos surpreende. Deus traz renovo nessa jornada. O versículo diz: faz dele, do vale árido, um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esse fato, essa imagem que Davi descreve aqui, é semelhante ao efeito produzido nesse vale de Baca, quando as chuvas começavam a cair, que embora fosse uma terra desolada, mas quando vinha a chuva, aquela região era coberta de gramas, de flores. Aquela região era abençoada pela chuva. Essa imagem traz para nós, irmãos, os momentos alegres que Deus nos proporciona como peregrinos nessa terra, a caminho da casa de Deus, a caminho da adoração ao Senhor. É uma certeza que nós temos que Deus cuida de nós, nos sustenta durante o deserto na nossa vida, transformando esses desertos em verdadeiros mananciais. Deus nos fortalece, sendo uma bênção em nossa vida, independente das circunstâncias adversas que nós temos vivido. Deus proporciona isso na nossa jornada. Por isso que nada mais desejável do que buscar o culto a Deus, o culto divino, mostrando que nenhuma dificuldade irá interromper nosso ardente anseio, o anseio dos santos, de estarmos juntos alegremente em adoração. Ainda que o caminho até esse momento seja seco, seja árido, seja difícil, nós cremos que o Senhor nos levará a esse bom termo de estarmos juntos em adoração. O anseio maior, meus irmãos, é para a eternidade. O anseio maior é pelo novo céu e a nova terra, onde pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, onde nós todos estaremos eternamente em um culto público universal, público aberto, um culto eterno diante do Senhor. E o que nos possibilita isso, meus irmãos, é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. É Ele que nos conduz a esta adoração. Nós não podemos prestar culto a Deus sem Cristo. Nós não estaremos na eternidade sem Cristo. A grande bênção que Deus trouxe ao nosso deserto de caminhada nessa terra é Cristo Jesus. O grande derramamento de bênçãos que nós recebemos é o nosso Salvador. É Ele que nos dá essa garantia de que estaremos juntos em adoração. É Ele que é a razão da nossa adoração. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Sem Cristo, não há esse anseio pelo culto. Sem Cristo, não há esse anseio pela casa do Pai. Sem Cristo, não há esse anseio pela presença dos irmãos. Porque o que nos une, na verdade, de fato, não são os nossos interesses pessoais, não são os nossos gostos em comum, mas o que nos une é Cristo Jesus. A fé cristã é tão relevante em nossos dias. A fé cristã nos possibilita abrir o sorriso, mesmo quando estamos chorando. A fé cristã ilumina a nossa vida, mesmo quando tudo parece obscuro. A fé cristã pode transformar as nossas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria.
Só em Cristo isso pode acontecer. Quero finalizar para que nós pensemos e reflitamos algumas práticas na nossa vida. Primeiro, não permita que as dificuldades da vida te afastem da comunhão com o povo de Deus. Dá para ser crente sem o povo de Deus? Não dá, meus irmãos, não dá. Não crie esse pensamento na sua mente, essa mentira. Tenha plena convicção que você precisa dos irmãos. Você precisa da igreja. Você precisa do povo de Deus. Porque quando Davi relata aqui esse salmo e outros salmos de romagem, de caminho ao templo, as pessoas não iam sozinhas. Elas iam com sua família, com os amigos, para estarem juntos na adoração ao Senhor. Esse é um anseio, para estarmos juntos. Não permita que as crises te afastem do culto a Deus. Porque acontece muito isso. Quando as pessoas passam por dificuldade, elas deixam de congregar. Elas se afastam do povo de Deus porque pensam, não estou passando por dificuldade, e lá na igreja eu tenho que estar tudo bem. Isso é uma mentira do capeta. Não é porque você tem que estar bem que você tem que estar na comunhão com os irmãos. É em todo o tempo. Principalmente quando você estiver em crise. Principalmente quando você estiver em dificuldade. Você tem que estar na companhia dos irmãos. Porque os irmãos estão lá para te ajudar. Pastor, mas na igreja só tem pessoas hipócritas. Se você fala isso, então eu lamento dizer, inclusive você então. Porque você não está olhando corretamente para a igreja. Você não está olhando para os irmãos que de fato estão lá por amor a Cristo Jesus. É claro que terão os hipócritas. Cristo falou isso. A igreja não é perfeita, mas há lá crentes de verdade. Crentes que estão de fato peregrinando para a glória celestial. Então, em vez de olhar para aqueles que são hipócritas, olhe para os crentes fiéis. Porque encontraremos crentes fiéis, irmãos de verdade, que nos auxiliarão nas dificuldades. Não ore só para os seus problemas. Ore para Deus. Na caminhada desse deserto, se eles ficassem olhando só para as circunstâncias, só para o cenário que eles estavam, eles dariam meia volta e regressariam para suas casas, ficariam quietinhos. Mas eles não olhavam para o deserto. Eles estavam olhando para o templo, para a presença de Deus, para o Deus que os guiava. Ore para Deus. São verdadeiramente felizes os que seguem e continuam no exercício da fé, da prática da fé, da comunhão. São felizes aqueles que se movem pela força de Jesus Cristo, Ele que provém toda a nossa suficiência. Então, quando estivermos passando por esse vale árido, lembremos que Deus fará dele um manancial de bênçãos pela presença dele em nossas vidas. Amém? Fiquem na paz e até mais.